Nós falamos o que mesmo terça passada? Qual episódio mesmo? Não entendi. Ninguém estava aqui. Vou pregar de novo a mesma mensagem então. Hã? O que eu preguei terça passada, gente? Transfiguração, tá bom. Capítulo 17, não foi? Nós vamos no 17 de novo. Eu quero ler com vocês o verso 24. Eu quero ler 4 versículos: 24, 25, 26 e 27. Você quer ler, Priscila? Você está bem para ler? Você está com uma cara que não está bem, Priscila. Vai ficar. Você quer ler mesmo assim? Então lê. Lê para nós. Devagar, Priscila. Vai. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum. Chegaram aonde? Eles estão chegando de onde? Do monte da transfiguração, não foi isso? Desceu, curou um menino e tal. Eles estão indo para Cafarnaum. Chegaram lá. Continua. Os que cobravam o imposto das 2 dracmas. O que cobrava o quê? Imposto. Você está vendo que não é só você que paga imposto? Naquele tempo já tinha. Vai. Se dirigiram a Pedro e perguntaram: Perguntaram o quê? o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Peraí. Não, ninguém vai falar nada comigo. Eu estou lendo o texto, ninguém olha para mim, Lucas. O teu mestre não paga? Paga. Jesus paga. Não, dá uma olhada para alguém e diga assim: Jesus paga. Você também tem que pagar, cara. Você é cristão, velho. Quem é que é cristão diz amém. Amém. E Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? E quem é cristão faz o quê? Paga! Eu estou forçando o texto. Estou escolhendo o texto para pregar aqui. É isso que me pega. Então vai, lê de novo o mesmo texto. Pedro respondeu: claro que paga. Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Priscila, você leu muito rápido. Lê de novo devagar, porque eu acho que ninguém entendeu. Lê de novo. Olha a pergunta que Jesus está fazendo, vai. Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Dizendo o quê? Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? A pergunta: o imposto é cobrado de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Lê o 27. Vai pegar isso aqui, cara. 27. Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Os filhos estão o quê? Isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe. Mas, para que não os escandalizemos... Vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Joga. Lê de novo. Volta tudo. Você vai sentar já, que vai ficar de pé só eu. Vá ao mar, Vá ao mar. jogue o anzol. Tem uma regra aqui. Vá ao mar e joga o quê? O anzol. Então esse dia aqui não é pescaria de rede. É pescaria de vara. Joga o anzol. Você está acostumado a pegar muito. Vou te ensinar também a lidar com um pouco. Vai. E puxe. Puxe. O primeiro peixe que fisgar. Qual peixe? O primeiro. Jesus não quer o segundo. Jesus não quer o terceiro. Ele quer o... Então termina de ler para mim pregar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores.
para pagar o meu imposto e o seu. Porque nem eu vou dever. Porque se eu pagar e você não pagar, é como se eu não tivesse pagado. Porque você anda. Senta aí, por favor. Senta, por favor. Eu quero dar um tema na mensagem hoje. Eu quero pregar hoje: no anzol da obediência, a moeda do milagre. No anzol da obediência, a moeda do milagre. 1, 2, 3. No anzol da obediência, a moeda do milagre. Esse é o tema para você que está anotando. Eu confesso para vocês que hoje eu vim pronto para pregar outra mensagem. Hoje eu vim pronto, mensagem, esboço, montado, para pregar para vocês sobre, o tema está até aqui anotado, vou mostrar para vocês o tema. Eu vim para pregar hoje sobre questionamentos, afirmações e declaração. É exatamente isso que acontece no ministério de Pedro. No ministério de Pedro tem 10 afirmações, 8 questionamentos e 3 declarações. Eu vim para pregar isso. Eu vim fazer um panorama sobre a história. Mas enquanto eu estava folheando a Bíblia, preparando a mensagem, olhando a ordem cronológica do texto para trazer a vocês, observando a primeira terça-feira que eu falei sobre Pedro, a segunda terça eu falei sobre o encontro de Jesus com Pedro no seu cotidiano, no mar da Galileia. No terceiro eu falei sobre os discípulos, o chamado para ser discípulo, Pedro deixando tudo. Depois eu falei sobre a sogra de Pedro, e eu aconselho quem não assistiu essa mensagem a assistir. Um milagre na casa de quem ouve. Essa mensagem é extraordinária. Depois nós falamos sobre a lista dos 12 apóstolos, quem eram, suas vulnerabilidades e o chamado de Deus em chamar pessoas não preparadas, mas prepará-las. Falamos sobre Jesus andando sobre as águas, falamos sobre tempestade, falamos há 2 terças sobre a confissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe, na pergunta de Jesus: quem os homens dizem que eu sou? Falamos sobre quem é Jesus. Depois nós falamos sobre quem é você, se você se conhece. Na terça passada nós falamos sobre a transfiguração, Jesus se transfigurando no monte para os seus discípulos, e o equívoco que Pedro cometeu, e o fato do conhecimento sem a graça e da graça sem o conhecimento são ambos perigosos. Dentro de uma ordem cronológica, seguindo esta linha, hoje nós estamos diante do capítulo de número 17, versículo 24 a 27, que é sobre os impostos. Eu prometo que quando nós voltarmos, já que nós estaremos retornando de 15 dias sem culto da palavra, eu vou enfatizar essa mensagem e pregar ela para vocês. Mas hoje eu desejo me atentar a esse texto que propus a leitura juntamente com vocês. Mateus, capítulo de número 17. A Bíblia diz que Jesus está chegando ou retornando para a região de Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar onde Jesus estabeleceu seu ministério. Cafarnaum era o lugar onde Jesus morava. Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré e se estabelece depois de adulto em Cafarnaum. Em Cafarnaum existe a maior sinagoga dentro da Galileia. Lembrando que Jesus está no interior, que é a Galileia, e a Judeia é onde está Jerusalém, o templo. Então todo ano Jesus ia para a Galileia, para a Judeia pelo menos 3 vezes para cumprir o seu rito como judeu. Nessa região de Cafarnaum é o lugar onde ele chama Pedro, o lugar onde Pedro está acostumado a estar, o conhecido como a terra dos pescadores. Lembrando que Simão Pedro é de Betsaida. Da onde ele é? Betsaida significa, alguém lembra? Casa do peixe, ou casa dos pescadores. Logo depois de Betsaida estava Magdala, aonde está a famosa Maria de Magdala, conhecida por nós. Magdala significa peixe salgado. É uma região de pescadores, não diferente de Cafarnaum. Essa região de Cafarnaum é o lugar onde mais Jesus realizou milagres. Estou apenas lembrando vocês porque nós já falamos sobre isso.
Quando Jesus retorna para Cafarnaum, há uma corte lhe esperando. E surge um questionamento. Dentro do questionamento feito, há uma pergunta. Qual é a pergunta? Coloca na tela, por favor. Mateus 27, 24. 17, 24. Isso. O mestre de vocês não pagam as 2 dracmas. Eles não pagam o que é necessário ser pago, a taxa anual. Diga comigo, taxa anual. Paga pelos judeus. Olhe para cá. Essa taxa aqui não é o imposto que o povo paga para Roma. Aperte o cinto. Os romanos cobravam o imposto dos judeus, sim ou não? Essa aqui é uma taxa cobrada anualmente para a manutenção do templo. Abra a Bíblia para nós entendermos isso melhor. Êxodo 30, lê para nós, Priscila, 30, 13. Êxodo 30, 13, para você entender o que é isso aqui que está acontecendo. Lê. Todo aquele que for incluído na lista dará isto. Dará isto o quê? 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Vai. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima... Segura, de quantos anos? 20. 20 anos para... Então, tem uma idade para pagar isso aqui. Continua. Dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Então existe uma taxa anual a ser paga para cumprir uma cerimônia. A mitzvot, há uma ordem de Deus. Então isso aqui que está sendo cobrado é um tributo anual. É um tributo religioso e não um tributo dos judeus. Todo homem judeu acima de 20 anos deveria pagar. E esse tributo aqui, o rico e o pobre pagavam o mesmo valor. Era a manutenção do templo, era a obrigação, era a exigência. Porém, entretanto, todavia, tem uns detalhes que eu preciso observar aqui. Olha a pergunta deles. Volta para Mateus 17, 25. Pedro respondeu, claro que paga. O meu Jesus compra e paga. O meu Jesus paga tributos, cumpre a lei, cumpre os direitos, as obrigações. Não vou falar isso aqui, cara. Deixa eu ver como eu falo. Jesus, vamos comigo, Jesus paga. Então quando você comprar no nome de Jesus, o problema é que as pessoas sujou o nome delas, agora quer comprar no nome de Jesus. Por que Jesus paga? Porque isso aqui é uma obrigação que foi inserida e estabelecida. Porém, tem um detalhe aqui que eu quero que você preste atenção. Jesus não deveria pagar. Pergunta por quê? Vou te contar. Anote isso. Jesus não deveria pagar porque ele era isento de imposto por 2 motivos. Por isso que ele vai fazer a pergunta que ele fez e eu explico a segunda explicação, o motivo. Presta atenção na primeira. Por que Jesus não deveria pagar? Porque esse imposto foi tirado. Tirado da onde, pastor? Da tribo ou da família ou dos descendentes de Davi. Jesus é descendente de Davi, sim ou não? A descendência de Davi não paga imposto. Pergunta por quê? Abre a Bíblia. Primeiro livro de Samuel 17. Prepara o 23, não precisa colocar o 23 não, só prepara, deixa eu contextualizar. Tem um gigante, qual é o nome dele? Golias, quase 3 metros de altura, gritando, tem homem aí, e ninguém vai.
Davi recebe a incumbência de entregador, iFood. Queijo e pão. Quando ele entra no cenário de Jerusalém, de Israel, um gigante gritando: tem homem? Davi diz: rapaz, ele está perguntando se tem homem. Ele olhou para um monte de homem. Rapaz, esse cara não é homem, não. Ninguém responde nada. Aí Davi vai perguntar, porque Davi não vai entrando na guerra. Eu sei que a gente prega Jesus. Davi chegou, não. Davi, antes de entrar na guerra, perguntou: qual é a recompensa dessa guerra? Porque tem guerra que não vale a pena entrar. Tem guerra que não vale o preço que é pago. Às vezes você entra em guerra de pessoas que não merecem. A recompensa não vale o tanto que você vai apanhar. E Davi sabe disso. Davi vai dizer: eu preciso saber. Tem recompensa? Como que funciona? Olha aí, agora leu 23. Vê se faz sentido. Vai. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Peraí. Tem recompensa para quem matar. Qual é a recompensa? Lê de novo. Riquezas. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Continua. Também lhe dará a filha em casamento. O que mais? E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então a casa de Davi não paga? E Jesus é da família de Davi, sim ou não? Então primeiro Jesus não precisava? Por que ele paga? Aí que é o mistério. Está comigo? Está comigo? Está comigo, Bruno? Sei que você gosta da Bíblia. Então olha isso. Quando Jesus olha para o cenário, Jesus vai olhar, Simão vai dar uma resposta para Jesus. Jesus nem falou com Simão, mas Simão está dizendo: conheço, paga, bom pagador. Indicação de Simão, paga sim. Olha o texto, Mateus, bota lá, 17. Eu tento deixar isso aqui bem explicado. Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou. Jesus o quê? Porque Jesus sempre se adianta. Você percebeu que não existe pausa entre Simão contar para Jesus o que aconteceu? Simão chegou e Jesus perguntou. Porque ninguém pediu para Jesus pagar nada. Pararam Simão no meio do caminho e disse: e o teu professor não paga? Ele diz: paga. Quando ele chega em casa, antes de Simão falar, Jesus falou. Porque Jesus sempre está adiantado. Jesus sempre está um passo à frente. Jesus sempre sabe o que eu preciso. Jesus sempre sabe o que aconteceu. Eu não preciso dizer para Jesus o que aconteceu, porque Ele sabe exatamente, porque Ele se antecipa, Ele se adianta, Ele vai Levante a mão, por favor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está dizendo: enquanto você está aqui, eu já estou no teu futuro, eu estive no teu passado, eu estou no teu presente, eu sou o teu Senhor, eu me adianto. Jesus se adianta. Antes de Simão falar, Jesus fala. Porque antes de você perguntar, Ele já tem a resposta. Ele tem a resposta antes da pergunta ser feita. Jesus se adiantou, dizendo: Simão. O que significa Simão? Olha que interessante isso aqui. Anote, você que está anotando. Toda vez que Jesus queria chamar a atenção dele, Jesus chamava ele de Simão. Toda vez que Jesus queria encorajá-lo, chamava de Pedro. Observe esse detalhe. Toda vez que Jesus vai repreendê-lo ou chamar a atenção, Simão. Toda vez que ele está com medo e inseguro, Jesus chama ele de Pedro. Olha o texto: Simão,
o que você acha de quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Porque Jesus, como Filho de Deus, como Verbo encarnado, como Deus que se fez homem e habitou no meio dos homens, ele não precisava pagar. Ele não precisava pagar porque ele era dono do templo. E ele não precisava pagar porque ele era isento de impostos. Mas Jesus vai olhar para Simão, olha o 26, perdão. Quando Pedro respondeu, dos estranhos, logo os filhos são isentos. Pedro dá a resposta certa, 27. Mas aqui, porque na cabeça de Pedro ele está pensando, Jesus está potencializando a minha ideia. Nós não devemos pagar mesmo. Nós não precisamos de fato fazer. Ele é o Filho de Deus. Mas ele vai fazer para não escandalizar. Ele decide pagar sem precisar pagar. Jesus está pronto para abrir mão do seu direito para alcançar a vida de alguém. Eu falo ou não? Então levanta a mão. Nem toda renúncia é fraqueza. Às vezes é sabedoria para evitar tropeço desnecessário para os mais fracos. Você não é bobo. Você só decidiu não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Provoque alguém e diga assim: está pronto? Não, pergunta, está pronto para renunciar à sua razão? Pastor, mas eu estou certo. Isso aqui não é sobre quem está certo ou errado. Não sei se eu falo isso, cara. Às vezes a única maneira de termos razão é abrindo mão da razão que temos. Eu vou falar de novo. Às vezes a única maneira de termos razão é abrindo mão da razão que temos. Pastor, mas eu estou certo. Tá. E daí? Mas eu não concordo. Tá bom, eu também não. Mas eu represento alguém. Aperta o cinto. O que adianta ter razão se a razão te tira de casa? O que adianta ter razão se a razão te tira da ceia? Já dizia o sábio, é melhor ter paz do que ter razão. O que adianta ter razão e ter que dormir no sofá por causa dela? O que você não percebe é que quem está sem a razão está dormindo e vivendo, e você está com a razão se destruindo e morrendo. De que vale a razão se ela tira a minha saúde, o meu bem-estar, me tira da minha casa, me tira dos meus filhos, me tira da minha função, me tira do meu ministério? Tem hora que eu preciso pegar a razão e dizer: toma a razão para você, devolve a minha paz, eu preciso viver a minha vida. Pergunta para quem está perto. Não, mas pergunta com vontade. Diga: você quer paz ou quer razão? Quero razão, pastor. Então chuta o balde, perca tudo. Depois se alimenta da tua razão. Não vai adiantar de nada. Mas Jesus está disposto a fazer um milagre. Hoje não. Mas Jesus está disposto a fazer um milagre. Pergunta assim: pastor, como esse milagre vai acontecer? Esse milagre vai acontecer: um peixe, um anzol e uma moeda. Essa é a regra do milagre. Escute. A regra do milagre é: Jesus está preocupado
como a vida financeira, não apenas dele, mas também de Simão. Eu queria que você levantasse a mão assim, por favor. Esse dedo aqui, eu queria que você levantasse. Eu queria que você estendesse esse dedo para alguém e dissesse assim: Deus se preocupa com a sua vida financeira. Não diga assim: sua vida financeira é importante para Jesus. Pergunta por quê? Porque Ele sabe que quando você está sem dinheiro, ninguém te aguenta. Todo mundo que fica mal financeiramente, fica mal quando não dorme, fica de cara feia dentro de casa. Ninguém entende nada. Gente, eu sou homem, eu vou falar como homem aqui. Porque o homem tem esse costume de, pelo menos casa que tem princípio, o homem administra financeiramente a casa. E o homem sempre tenta de alguma maneira poupar a mulher. Estou sozinho? Tá. Eu vou parar de pregar. O homem tenta poupar a mulher. Aí você tenta poupar. O que está acontecendo? Nada. E por que você não fala comigo? Estou falando. Fala baixo. Eu estou falando baixo. O que eu te fiz? Nada. Falei que nada. Então Deus quer te ver bem financeiramente. Eu vou falar de novo, porque eu prego sobre correção, eu prego sobre Apocalipse, eu prego sobre a vida de Jesus, eu prego sobre perdão, eu prego sobre adultério, eu prego sobre pagar, mas eu também tenho palavra de Deus, e Deus está dizendo hoje: eu estou vendo a sua vida financeira e eu me interesso por ela. Você acha que Deus cuida de tudo e a tua vida financeira Ele simplesmente descarta? Não. Ele quer te ver bem financeiramente. Mas Deus está dando uma regra. Olha a regra. O milagre acontece numa sequência. Pega a sua vara, Pedro. Não, joga rede, não quero rede. Você vai pegar e você vai. Primeiro, o motivo de você ir não é porque eu devo. Você deve. Eu não. Ninguém falou nada. Eu vou tentar de novo. Você está comigo, pastor Jesus? Jesus está dizendo: eu não devo, mas tu deve. Então vai. Para que eles não se... para nós não escandalizarmos eles. Porque se você não pagar, quem fica mal sou eu. Porque se você não tem palavra, você não se queima. Você queima a fé que você diz que processa. Você vive pregando que eu sou Jeová Jireh, mas está atolado em dívida. E a culpa não é minha, é você que gasta mais do que recebe. Duas pessoas comigo hoje. Continua, Pai. Mas, gente, o problema aqui é que Jesus não precisa mais, quer pagar. Fala ou não? Todo mundo deve, gente. Quem aqui tem dívida, diga eu. Quem não disse, me procura no final do culto. Eu tenho 2 contas para passar para você. Me sinto mal e não te ver assim, sem nada. Todo mundo tem dívida, cara. E muitas. O problema não é dever, é querer pagar. É o caráter de pagar. A mulher, eu vou ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Almeida Corrigida Fiel. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido morreu e tu bem sabe que o teu servo temia o Senhor. Agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravo. Não, essa mulher não está fugindo de cidade.
Essa mulher não está desligando o telefone. Essa mulher não está mudando de chip. Essa mulher está indo atrás do profeta dizendo: o meu marido morreu devendo e eu preciso pagar. O nome disso é caráter. Só perde a noite de sono quem tem caráter. Fala comigo alguma coisa. Só quer pagar quem tem caráter. Quem não tem caráter deve aqui. Quando queima aqui, vai para lá. Quando queima lá, vai para lá. Até dever o mundo inteiro. Mas Jesus está dizendo: eu não devo nada, mas você anda comigo e deve. E eu preciso que você pague. Alguém está comigo? Por favor, só quem deve quer pagar. Levanta as duas mãos, eu preciso liberar uma palavra. Eu estou ensinando, mas eu sou profeta de Deus também nesse altar. Eu quero profetizar uma organização financeira sobre a sua vida. Eu estou profetizando de mãos levantadas para a sua vida. Eu estou profetizando um tempo de portas abertas. Eu estou profetizando um tempo de equilíbrio. Eu estou profetizando um tempo de estratégia sobre a sua vida. Deus vai te dar recurso, mas antes de te dar o recurso, Ele precisa te ensinar o que precisa ser feito. Senão você vai pegar o recurso e fazer outra dívida e não pagar aquilo que você deve. Mas Deus está dizendo através da palavra, não é Johnny, é a palavra. Assim diz o Senhor: eu quero te ajudar a resolver essa questão financeira sobre a sua vida. Só quem quer e quem recebe isso, dá um brado de glória para selar essa palavra em nome de Jesus. Tem hora que embaraça mesmo. É a negociação, é procurar para resolver, é o caráter de dar cara. Já que deu a cara para comprar, dá a cara agora para resolver a dívida. Jesus está dizendo: Simão, esquece a rede. Esquece o quê? E pega a vara. Porque hoje eu não vou te dar muito. Hoje eu vou te dar o necessário. Até você aprender a ter muito. Posso falar de novo ou não? Deus primeiro vai dar o necessário. Eu pergunto e você responde: Deus tinha poder para dar uma pesca para Pedro lotada de rede, a rede lotada de peixe, sim ou não? Por que não deu? Pega a tua vara. Hoje você vai de anzol, porque hoje a experiência é individual. É eu com você, você comigo. Eu vou te direcionar. Mas para esse milagre acontecer, tem uma regrinha. Tem uma regra. Qual é a regra? Você vai pegar a sua vara, o anzol, a isca. Tem que ter isca, sim ou não? E vai para o bar, onde você está acostumado a pescar de rede. Eu vou mandar a provisão. O milagre vai acontecer. Mas para esse milagre que você precisa acontecer, você tem que entender uma coisa. Para pegar o peixe, você vai ter que perder a isca para ganhar o peixe. Não tem como ganhar o peixe sem perder a isca. Esse é o grande problema. Pergunta o quê? O nosso medo de perder a isca é tão grande que nós deixamos de viver grandes pescarias. Grita para eu parar. Paro. Provoca alguém e diga assim: você tem que aprender a perder a isca para ganhar o peixe. Duas observações. Vou bem devagar. Enquanto o suor seca. Primeiro, Jesus tinha quantos discípulos? Quantos apóstolos?
12, certo? Por que só ele e Simão pagaram? Essa aqui é a maior prova teológica. Anote isso, você que não está anotando. Que de todos os discípulos, o único que tinha mais de 20 era Simão. Os discípulos de Jesus eram todos menores de idade. Ninguém fala nada. Eu sei que nós estamos acostumados a assistir filme, está todo mundo barbado. Mas o único que é casado, que tem sogra, e que paga imposto, quem é? Quem é? Pedro. Está comigo? Então vamos lá. Simão, eu vou mandar a providência. Você vai pescar. Por que Jesus mandou Simão? Primeiro, porque ele é pescador. Ele sabe pescar. Por que Jesus não mandou Judas? Fala comigo. Quem era o tesoureiro? Quem entendia de moeda? Por que Jesus não mandou Judas, mas mandou Pedro? Porque não adianta mandar a pessoa certa para a missão errada. Segundo motivo pela qual Jesus não mandou Judas, ainda que ele fosse tesoureiro. Porque a regra era, vai, pesca e traz. Fala ou não? Se Judas fosse, a moeda não vinha. Eu falo? Jesus sabe quem devolve a moeda. Jesus sabe quem traz. Jesus está dizendo, Judas, até as moedas que não é dele, ele pega. Você acha que Judas, que roubava Jesus, não ia roubar o peixe? E eu não ia. Não, pastor, Judas não roubava não. Abre a Bíblia. Evangelho de João. Abre. Vou te esperar. Abre a Bíblia, Zé. João 12. Abre João 12. A mulher, Maria, chegou, quebrou o vaso. O cheiro encheu a casa. Ela está ungindo Jesus para o sacrifício. Olha o verso 4. Lê o 4, Priscila. Lê o 4, Priscila. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários Peraí, 1 ano de trabalho. É o que Judas está dizendo. Continua. E o valor não foi dado aos pobres? Por que não vendeu e deu em dinheiro? Por que Judas queria? Que aquele perfume não entrasse em perfume, mas entrasse em dinheiro. Porque em perfume não tinha como ele tirar dos pés de Jesus. Mas se entrasse em moeda, continua lendo, Priscila. Ele disse isso. Não, peraí, Priscila, por que ele disse isso? Lê de novo. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Está escrito isso aí na sua Bíblia também? Porque tem gente que tem um discurso de preocupação com o pobre. Eu não vou mexer nisso. Eu vou embora. Um discurso tão comovente, né? O que você faz? Nada. Porque Judas não quer fazer com o que é dele, ele quer fazer com o que é de Jesus. Porque quando você quer fazer caridade com aquilo que não é seu, não é caridade. Pastor, se eu fosse rico, eu ia dividir com todo mundo. E é nada. Porque quem de fato divide, divide o pouco. Não precisa ter muito para dividir. Então Jesus vai mandar a pessoa certa para a missão? Então tá. Jesus quer dar umas lições para Simão. Olha a lição. Volta lá. Mateus, eu tenho que acabar. Isso. Mas para não os
escandalizarmos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro. Tem uma regra para o milagre acontecer. O milagre não acontece do jeito que eu quero. O milagre acontece como ele foi ditado que vai acontecer. Pastor, como eu faço para viver milagre? Obedeça o que foi falado. Ainda que o que foi falado não faça sentido. Porque servir a Deus não é fazer sentido. Porque se você esperar fazer sentido para obedecer, você vai obedecer nunca. Porque vida com Deus não é fazer sentido. É obedecer ainda que eu não entenda, mas eu confio na orientação que me foi dada. Eu conversava hoje com uma pessoa e eu disse para ela, o problema é que nós queremos tudo para sair. Nós queremos ter tudo para começar. Não queremos começar com aquilo que nós temos. Deus diz, eu vou cuidar. Aí você diz, então eu quero um sinal. Eu quero que o Senhor pague tudo. Eu quero que meu cartão fique pago. Eu quero não sei o que. Agora eu vou. Deus está dizendo, não é você que é meu dono. Não é você que manda em mim, é eu que mando em você. Abraão, sai. Se tu sair, eu falo contigo. Se tu não sair, a regra para viver milagre está na obediência. Quem obedece vive milagres. Mão direita ao céu, que eu senti o peso dessa palavra. Coloca a mão de quem está do teu lado, no ombro de quem está do teu lado, e diga assim, o teu milagre não está atrasado. Está faltando obediência. Está faltando coragem para romper. Está faltando coragem para encerrar esse ciclo e viver o que Deus tem para você. Não espere segurança para obedecer. O milagre que você vai viver é um milagre incomum. Vai e pesca. Ô, gente, eu fiz a lição de casa. O peixe que a espécie de peixe que mais se tem no mar da Galileia, um dos mais antigos, é conhecido por nós como tilápia. E lá é conhecido como tilápia da Galileia. Era esse peixe que havia no mar da Galileia. Não, a Bíblia não diz que peixe é, mas provavelmente. Por quê? Vou te explicar o contexto histórico e cultural para você entender. A tilápia da Galileia, ela tem uma característica. Depois que ela coloca os seus ovos e os peixinhos nascem, pastora Jéssica, ela pega os peixes e engole, coloca na boca para protegê-los. E quando eles sentem fome, ela abre a boca e eles vão, comem e volta para a boca. Não sei se aqui também é assim os pescadores. Cadê o Wesley? Cadê? O Jean, pastor Jean, aqui também é assim? Tu conhece essa história? Abre a boca e segura os filhos. É isso? Beleza, não estou falando besteira. Cadê o Wesley? Bem não. Segurava na boca. Então ela está acostumada a abrir a boca para os peixes entrarem. Quando os peixes vão entrando, vão crescendo e não vão voltando mais para a boca, ela procura uma peça brilhosa para colocar sobre a sua boca, para ter a sensação que ainda tem seus filhotes. Aconteceu algo no mar da Galileia. Há outra cultura que diz que os homens ofereciam aos deuses pagãos ali ofertas de moeda, igual alguns que estão aqui hoje, que jogam a moeda na fonte. Aqui não, né, Zaqueu? Se for a fonte do Chaves, eu até libero. Aí, fonte para crer em milagre é doída. Porque tem gente que tem coragem de plantar no mar, mas não tem coragem de plantar no altar. Silêncio, doutora. Pastora Jéssica, aqui não tem, mas tem gente que joga todo dia no jogo do bicho. Tigrinho. O que mais? Telecena. Mega cena da virada, mas nunca deixou uma oferta no altar. E acha, eu rasgo ou não? Quem faz? Aqui vocês não conhecem. Tem um glória ali perdido. Que bom que você está aqui, irmão. Eu não me sinto tão só. Então, há uma cultura. Gente, eu quero pensar.
Deixa eu pensar aqui com vocês. Pastora Jéssica, pensa aquele peixe naquele dia, no dia normal. E Deus dizendo para o peixe, peixe, por que Deus fala com tudo que Ele criou? Moedinha ali, ó. Pega aquela ali. Eu não sei o que aconteceu, estou pensando. Lá em cima Jesus está dizendo, vai e pesca. Lá dentro Deus está dizendo, engole a moeda. Porque enquanto Deus fala com você aqui, eu senti vontade de liberar uma palavra. Deus falou no meu espírito aqui. Pastora Jéssica, se ninguém pegar isso aqui, pega comigo. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17 que Elias profetizou que segundo a palavra dele não iria chover. E Deus trancou os céus. E o versículo de número 2, Deus disse, Elias, desce para o ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Peraí, Deus está dizendo, Elias, vai, porque eu já ordenei aos corvos. Deus não disse, vai, que eu vou falar com os corvos. Deus disse, vai, porque eu já ordenei aos corvos. Deus não disse, vai, que eu vou providenciar. Deus está dizendo, vai, porque antes de eu falar com você, eu já falei com uma providência para te... Levante as tuas mãos aos céus, eu tenho uma palavra. Assim diz o, se for para você, você dá glória. Assim diz o Senhor, hoje eu estou te dando uma ordem e uma direção. Mas antes de eu falar com você aqui, eu já preparei o cenário do milagre para te receber. Tem 3 pessoas aqui para dar um grito de glória comigo e receber. Jesus não disse vai e vê se dá certo, não. Ele dá garantia. Vai e pesca. Vai e pesca. Pedro está indo com 2 garantias. Está comigo, Éder? Pedro está indo com 2 garantias. Primeira, quem está te enviando. Segundo, Deus não disse vê se dá certo, vê se pega alguma coisa. Vai e vê se vai dar certo. Vê se o dia está bom. Vê se o mar está para peixe. Vê se dá. Não, Ele está dizendo vai e pesca. Vai e pesca. Levante as 2 mãos. Eu vou profetizar para alguém. Assim diz o Senhor, essa noite, vai e pesca. Vai e pesca. Vai e pesca. Não é talvez, já deu certo. Quem está falando com você no presente já está no seu futuro. E Ele está dizendo, vai e pesca. E quando você pescar, você tem que entender uma coisa. Grita o quê? O primeiro peixe não é seu. Não é pesca um peixe para você e outro para mim. É vai e o primeiro peixe, você abre ele. E dentro vai ter o quê? Onde que está a moeda? Na boca de quem? Que peixe? Do primeiro. A moeda está dentro do primeiro peixe. Deus está dizendo, o primeiro peixe é meu. O segundo pode ser para você. Mas o primeiro significa primícia. Primeiro. Primeiro eu. Depois você. Primeiro eu. Depois você. Mas o Senhor não precisa. Eu não preciso. Mas o milagre que você está vivendo, ou viverá, será por conta da obediência de fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar. Vai, pesca, primeiro peixe que você fisgar, passa. Ao abrir
Abre o quê? A boca ou a barriga? Eu já ouvi alguém falar que era a barriga. Está escrito a boca aí? Já ouviu a barriga, Tom? Já? A boca. Abre a boca. Você encontrará uma. Por que a moeda estava na boca e não na barriga? Gente, tem tanto milagre acontecendo aqui que você, nesse texto, que você nem consegue perceber. Vou tirar um detalhe. Jean, o senhor é pescador, pastor Jean? Como é que um peixe vai morder um anzol com uma moeda na boca? Antes de... ninguém tá comigo, Priscila. Você não entende nada de pescaria igual eu, né, Priscila? Se eu tivesse falando de papel, você estava entendendo melhor, né, Priscila? Tá tudo bem. Deus está dizendo, o peixe vai estar com a moeda na boca. Porque quando eu quero fazer, porque quando eu dou ordem, porque quando é eu que estou fazendo, eu não dependo de probabilidade, eu faço. Tem alguém que olha a mão levantada ali. Eu vou de novo. Quando é Deus que faz, você não depende da bolsa de valores, não depende do governo, não depende do vereador, não depende do prefeito. Quando é Deus que faz, Ele faz do jeito que Ele. Levante a mão direita, por favor. Joga essa mão no ombro de alguém, mas sacode ele com vontade. E diga, o que você vai viver é Deus que vai fazer. O que você vai viver é Deus que vai fazer. O que você vai viver é Deus quem vai. Primeiro, abra a boca dele. Você encontrará. Pegue essa. A Bíblia não diz que Simão levou o peixe. A ordem de Deus não é pesca e leva o peixe. A ordem de Deus é pesca o peixe, pega a moeda, devolve o peixe. Porque se eu deixar o peixe, eu vou continuar utilizando o mesmo mecanismo que eu usava para te abençoar. Mas o que eu vou fazer a partir de agora é milagre. Então você solta o que você está acostumado para possuir ou receber aquilo que você nunca recebeu. Levante as suas mãos, eu estou profetizando. Assim diz o Senhor: se prepara para viver o que nunca viveu, receber o que nunca recebeu, estar onde nunca esteve, porque as minhas mãos vai te abençoar. O primeiro crente que dá um grito de glória, recebe essa palavra. O milagre está em qual peixe? Não, me ajuda. O milagre está em qual peixe? Provoca alguém, diga assim, um dia que você entender que Deus é prioridade, você para de bater cabeça e vive milagres. Quem está pronto para viver milagre diz amém. Deus nunca quis o dinheiro do homem, a oferta do homem, até porque o ouro e a prata é dele. O meu dinheiro e o teu dinheiro não muda nada para ele. Entregar a Deus a minha primícia é mostrar para Deus que o que eu acredito, que o que eu vivo vem das mãos dele. Dízimo e oferta não é obrigação, é princípio. Você não é obrigado a nada. Mas o que Deus está dizendo é, quando eu peço para você me entregar, é a maneira de você mostrar para você, não é para mim, que isso não te domina. Porque o dinheiro, ele tem duas funções, grita quais? Ou ele é teu servo ou ele é teu senhor. Se ele é teu senhor, ele domina você. Se ele é teu servo, você domina ele. O maior inimigo de Deus no teu coração é o dinheiro. Sozinho. Não sei quem falou, meu Deus, mas tá tudo bem. O maior inimigo no teu coração de Deus não é o diabo, é o dinheiro. Pergunta por quê?
Vamos juntar aqui nos meus olhos verdes. O diabo senta do teu lado e diz: dá teu coração para mim. O que você fala? O que você fala? Não? Cadê o amarrado, pelo amor de Deus? Eu estou te caçando. Grita de novo aí. Estou faltando do sangue de Jesus. Jesus tem poder. Se ele vem, se ele vem. Você não dá o coração para o diabo. Você troca Jesus pelo diabo, sim ou não? Olha aqui para mim, me responda. Você troca Jesus pelo diabo, sim ou não? Quem é prioridade na sua vida, Jesus ou o diabo? O diabo não tem nem chance de competir. Chance nenhuma de ganhar. Está vendo que o diabo não é inimigo de Deus no teu coração? Você é muito definido. Você ama mais a Deus. Mas hoje é terça-feira. Tem culto da palavra. Você está vindo para o culto, é às 19 horas. No meio do culto você recebe uma ligação para ganhar quinhentão. Você chama de providência de Deus. Manda Jesus para o inferno. E vai ganhar teu dinheiro. Agora fala para mim que é mentira. Olha na minha cara e fala que é mentira. Quem é o maior inimigo de Deus no teu coração? Não, ninguém. Estou mentindo agora, Zé. Vou parar de pregar. Quem é o maior inimigo de Deus no teu coração? Por isso que toda vez que você oferta, é você dizendo para o diabo: você não manda em mim. Deus é a prioridade. Olha dentro dos olhos de alguém e diga assim: Deus não precisa do seu dinheiro. Não, melhore, diga: a igreja não precisa do seu dinheiro. Não diga mais, diga assim: o pastor não precisa do seu dinheiro. Quem cuida dessa igreja é Deus. Então você ofertar e dizimar, você está dizendo para Deus e para o dinheiro: você não é meu Senhor. Tem gente que consegue deixar 50 no boteco, na maconha, na droga, na prostituição, mas não deixa 5 no altar. Mentira. Eu vou ler a Bíblia já que você está me olhando com essa cara. Pega a Bíblia. Gênesis capítulo 4. Priscila, nós só vamos ler para nós ir embora. Você quer ir embora, Priscila? Daqui a pouco. Então vai, abre a Bíblia então. Gênesis 4:3. Lê, Priscila. Olha o que aconteceu no culto de 2 crentes. Vai. Aconteceu que... Peraí. Aconteceu o que, Priscila? Lê de novo. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe o quê? Fruto da terra. Lê comigo. Ele trouxe o quê? Do fruto da terra uma oferta. Trouxe Do fruto da terra uma oferta. Continua. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Caim trouxe das. Volta o texto, olha lá. Trouxe do fruto da terra. Era culto, Deus falou assim: eu quero oferta. Caim levou um monte. Agora olha Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Nunca foi a oferta. Nunca foi a oferta. Nunca foi o valor. O fruto da terra era mais caro do que o rebanho que foi oferecido. Mas o fruto da terra era um montante, mas era qualquer coisa. A ovelha que Abel entregou era primícia. Olha para cá, eu falo ou não? Deus não rejeitou a oferta de Caim. Pergunta: o que Deus rejeitou, pastor? Caim. Porque antes de Deus rejeitar a tua oferta, Ele rejeita você. Não é a oferta que é rejeitada, é Caim. Tem alguém comigo? Por que a oferta de Abel foi recebida e a de Caim não? Porque a de Abel era? A de Abel era? Olha para quem está do outro lado e diga assim: Deus é a prioridade para você? Responde para ela. Nós tivemos uma imersão sobre dízimo aqui. Não foi, Ezequiel? Quem participou dessa imersão? Dízimo não é 10%. Dízimo é o quê? Dízimo é o quê? Primícia.
Não é 10% do teu salário, é a primeira parte. Repita comigo. Dízimo, 10 consagra 90. Você gasta tudo e depois entrega o dízimo. Deus vai abençoar o quê, cara? Você já gastou tudo. Não dá para multiplicar zero. Mas quando você coloca o primeiro, pastor, eu não dizimo porque não sobra. Dízimo não é sobra, dízimo é. Quando o dízimo for primícia, nunca vai faltar. Quando a oferta for primícia, nunca vai faltar. Mas quando for última parte, sempre falta. Posso ler mais um texto ou não? Então abre comigo Provérbios 3:9. Priscila, você está me atrapalhando. Lê, Priscila. Lê, Priscila. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honra o Senhor com o quê? Seus bens. Não, não é só os bens, o que mais? As primícias. Olha para quem está do outro lado e diz: Deus não quer seus bens. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer sua prioridade. Continua, Priscila. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. 11. 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Por quê? 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Olha para quem está do outro lado e diga assim: Deus não quer sua oferta. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer sua honra. Vamos lá? Olha o texto que esse aqui todo mundo gosta. Põe na tela. Êxodo 20:12. Lê, Priscila. Êxodo 20:12. Lê, Priscila. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Pais ensinando o filho. Filho, a Bíblia diz que você deve honrar papai e mamãe. Mas a mesma palavra honra que aparece aqui é a mesma que aparece em Provérbios e você rejeita. Como posso ensinar um princípio se quebra o outro? Deus quer seu dinheiro? Ele quer a sua? Ele quer a sua honra? Ele quer a sua? Ele quer ser honrado por você. Pastor, o que é honra? Honra significa receber o peso de uma pessoa em sua autoridade. É a mesma palavra cavô de glória. Toda vez que você entrega a Deus, você oferta. Quando eu oferto, eu estou honrando a Deus, sim ou não? Sim ou não? E quando eu honro a Deus, o que acontece? Ele me honra. Eu estou te dando uma receita e eu oro por você agora. Último texto que nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 2, 27. 1 de Samuel, fechei a Bíblia. Nós vamos ler até o 30, Priscila. Olha o que está escrito. Fechei. Vamos embora. Um homem de Deus veio a Eli e disse: Disse o que, Priscila? Assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? 28. Olha o profeta. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, Olha. para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Vai. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha o 29. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. O que está acontecendo? Lê. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim. Segura. Volta. Lê de novo, Priscila. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim. Pergunta. Cadê os papai? Diz amém. Mamãe diz amém. Quem você honra mais? Deus ou seus filhos? Não responda. Responde para você. Continua.
para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Agora lê o 30, Priscila, devagar, vai. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Vai. Mas agora o Senhor diz: Diz o quê? longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Não, volta. Lê de novo. Mas agora o Senhor diz... Espera aí, é Johnny que está falando? Quem é que está falando? Senhor, Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, é o Senhor que está falando. é o Senhor. Tira essa cara. É o Senhor que está falando. É Deus que está falando com você, a Bíblia está aberta. Eu não estou nem lendo, é o Senhor que está falando. O Senhor tem interesse de te abençoar. Ele está dizendo aqui, olha e lê. Longe de mim tal coisa. Por quê? Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Duas opções. A Bíblia está fechada e você se levanta, por favor. Duas opções. Diga, quais? Ou você honra a Deus e Ele te honra, ou você despreza Ele e vive o desprezo dEle. Quantos aqui querem viver a honra de Deus? Quantos aqui querem viver o desprezo de Deus? Segura tudo, segura tudo. Quantos aqui querem viver o desprezo de Deus? Quantos aqui querem viver a honra de Deus? E como Deus quer ser honrado por nós? Em todas as coisas. Deus não quer ser honrado pelos lábios, pela dança, pelo toque. Deus não quer ser honrado pelo toque do baixo. Deus não quer ser honrado com o microfone na mão, cantando, batendo bateria. Deus quer ser honrado em todas as coisas. Por que a gente quer honrar cantando, mas não quer honrar ofertando? Por que nós queremos honrar a Deus de toda maneira, menos? Eu escolho essa área aqui não. Deus, essa área aqui você está permitido. Essa área aqui, tira a mão que essa área aqui é minha. Área 51, restrita total. Alguém pegou a referência, parece que eu não estou sozinho. Percebe que quando Deus fala sobre honrar como princípio de oferta na fazenda, Ele diz que Ele corrige o que Ele ama. Percebe que está no mesmo texto? Alguém percebeu isso ou não? Por que Ele está falando isso? Porque quando Ele fala sobre esse assunto, o resultado é esse. Olha lá, estelionatário, miserável, desgraçado. Olha lá, quer meu dinheiro esse pastor bandido. Você sai de profeta para estelionatário. Com uma Bíblia aberta. O pastor está querendo arrecadar mais. Eu não quero. Quem cuida de mim é Deus. E Deus me cuida de mim antes de eu pastorear a igreja. Eu estou ensinando você a ser cuidado por Deus, porque tem bênçãos retidas no mundo espiritual. E Deus quer te honrar. Diga para alguém, diga assim para ela, você está impossibilitando Deus honrar você. Agora pergunta para ele, por quê? Porque você não honra ele. Ele pode honrar quem não honra. Então lê comigo esse texto que está na tela. 1, 2, 3. Pastor, eu não concordo. Rasga a Bíblia e muda de religião. Procura um terreiro de macumba. E mergulhe a sua vida, cara. Você pode me odiar, mas eu vou te ensinar. Se você vai fazer ou não, para mim não muda em nada. Eu vou honrá-lo porque ele tem honrado a minha vida. Coloca a mão no teu coração, eu oro e dou a bênção. O clima hoje de final de culto é esse aqui. Tem pulo não, hoje é isso aqui. Deus está te ensinando. Coloca a mão no teu coração. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer uma oração sincera. Acende essa luz, não é para apagar? Acende? Você ficou sozinho? Fecha os olhos então. Fecha os olhos. Diga para Deus. Se você tem dificuldade nessa área, confessa. Diga, Senhor, me desprende, me ajuda.
mais tem Deus para fazer por você do que você por Ele. Mais pode fazer Deus pela sua casa do que você pela casa dele. Deixa de ser bobo. Seja sincero com você, quanto tempo você está patinando? E o pior é que nem oração nessa área você pode orar, você não é fiel nessa área. Como é que você vai orar numa área que você é infiel? Não tem como. Se Deus te honrar, Ele quebra princípios. Senhor, me honra que eu te honro. Não é essa a regra. A regra é me honra, que eu te honro. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, mas você não permite. Você não confia em mim. Eu já falei com você de várias maneiras e você não acredita, você não confia, você não se entrega, você não se rende. Quem cuidou de você até agora fui eu. Qual era a chance de você ter o que você tem? Qual era a chance de você possuir o que você possui? Eu te dei tudo. Será que você não percebe que a minha mão está em tudo isso? Eu te dei casa, você acha que eu não vou te dar condição de pagar ela? Eu te dei carro, você acha que eu não te dou condição de pagar esse carro? A mim pertence todas as coisas. O céu não está em crise. Tem uma moeda dentro da boca do peixe. A sua dívida eu pago em uma pescaria. Mas você precisa me obedecer a uma orientação, uma ordem, uma regra, um princípio. Eu cuido de você, dos seus filhos, da sua casa, das suas finanças. Sou eu. Sou teu Deus. Eu abro, eu fecho. Eu dou o enxoval, eu dou o casamento. Eu dou o quarto do bebê, eu faço. Eu abro porta onde não tem. Eu sustento através de corvo, eu sustento através de peixe. Eu cuido de você, diz o Senhor. Confia em mim. Obedece a minha ordem. Me coloca como primícia e prioridade na sua vida. Deixa eu cuidar de você. Para de dar murro em ponta de faca. Para de se ferir. Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus que pago conta. Eu sou o Deus que paga o imposto. Você viu? Eu pago imposto. Se você confiar nas minhas mãos. Tira o dinheiro do teu coração e deixa eu colocar no seu bolso. Para que nunca falte. Dinheiro no coração é maldição, no bolso é bênção. Não ame o dinheiro, me ame, porque eu sou dono do ouro e da prata. Receba o peso dessa palavra e que ela entre no teu coração como uma flecha e mude a sua realidade. Senhor, eu profetizo como autoridade espiritual que o Senhor me dá enquanto eu prego. Existem pessoas aqui que estão endividadas. Pessoas que estão passando, Senhor, por momentos desafiadores, Senhor. Algumas porque por mal programação, outras porque teve um percalço, uma intempéries no meio do percurso e não percebeu, se endividou. Iria receber, mas não recebeu, não deu certo. E isso tem trago angústia no coração de alguns. Aos que não têm sentido angústia, Senhor, muda o caráter dela. Mas aos que têm sentido angústia, Senhor, mande a providência. Mas antes de mandar a providência, Senhor, constate, Senhor, se no coração dessas pessoas existe confiança e obediência para honrar a Tua palavra, para que viva, Senhor, a orientação que a Tua palavra nos oferece. Senhor, nós estamos nessa série de Simão Pedro e eu creio que o milagre está na boca do peixe e na obediência que nós decidimos entregar hoje para a glória do Teu nome.